Vocês entenderam o que eu falei? Que eu sinalizei? Não. Não? Oxi. Então, gente, muito prazer. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Amanda. Meu sinal em Libras é esse aqui, porque eu uso batom vermelho todos os dias. E aí o meu amigo surdo me deu esse sinal. Eu sou surda oralizante, bilíngue, mais oralizante do que sinalizante, até porque o meu convívio, a minha realidade é predominantemente de pessoas ouvintes, então eu ainda estou ingressando nesse mundo surdo, mas eu sou mestranda em Direito na UFSC, eu moro em Santa Catarina, e os meus estudos são na área de direito da criança surda, da criança com deficiência e na defesa do direito à vida. Então, muito prazer em conhecer vocês. Parabéns pela iniciativa de estar aqui aprendendo a língua brasileira de sinais, que tem uma importância enorme para a nossa inclusão, para a nossa acessibilidade. A língua de sinais ela deve estar em tudo na nossa vida e ela se faz pouco presente. Eu vou contar um pouquinho, bem brevemente, sobre a minha história. Não vou focar muito nisso. Por quê? Porque eu não estou aqui para ser coaching de ninguém. Eu estou aqui para falar sobre a realidade que eu conheço, que eu estudei, sobre a realidade surda, sobre tudo que eu aprendi sobre a comunidade surda depois que eu me descobri parte dessa comunidade. Eu me descobri surda um tanto quanto tardiamente. Eu me descobri em 2020, quando eu recebi o meu primeiro diagnóstico. Eu sempre me senti uma criança diferente, porque a minha voz era bastante particular. Eu sempre tive uma voz mais aguda, mais alta, uma voz mais diferente. E, bom, até então eu não sabia que a minha voz era diferente das outras pessoas, eu não percebia isso, até que alguém teve a ideia genial de dizer que a minha voz era esquisita, que minha voz era muito alta, que a minha voz era desagradável. E aí eu fui me percebendo de forma diferente dentro do contexto ouvinte em que eu estava inserida. Eu percebi, assim, que frequentemente acontecia de eu ter dificuldade para escutar. Cotidianamente eu falava mais alto que era para poder me escutar, para poder me adaptar a essa realidade de forma inconsciente, porque eu não sabia, né? Mas acabava que eu participava do mundo ouvinte, me adaptando a ele, mesmo que eu não percebesse que eu era realmente diferente como eu achava que era. Mas até então os médicos não deram não tinham dado nenhum diagnóstico na minha infância. Eles diziam que era excesso de cera, fazer uma limpezinha no ouvido quando eu ia no médico e não se preocupavam com nenhum diagnóstico. Então eu não tinha esse autoconhecimento. A minha vida acadêmica, escolar, foi completamente normal. Inclusive, eu era até mesmo acima da média. Quando as pessoas me perguntam, mas como é que você se descobriu surda? Você tinha dificuldade na escola? Não, nenhuma. É claro que isso não é uma regra para todos os surdos, né? Vários surdos vão ter dificuldade dependendo do grau de perda auditiva, dependendo do diagnóstico e dependendo também da cultura em que eles estão inseridos. Porque alguns surdos vão ter uma cultura mais ligada à língua de sinais, vão ter mais dificuldade a se adaptar ao mundo oralizado, enquanto outros surdos vão estar mais habituados à realidade oral.
Então, durante a minha vida, eu tive essa trajetória acadêmica acima da média, bem normal. Eu escrevi o meu primeiro livro com 13 anos de idade. Eu sempre fui muito incentivada pelos meus pais a estudar, a escrever, a ler. Eu sempre gostei muito de ler. E bem novinha, eu decidi que eu queria ser escritora. Então, eu comecei bem novinha. O que a surdez me atrapalhou foi a questão da socialização. Justamente por causa desse preconceito relacionado à minha voz, a falta de autoconhecimento, de eu poder explicar para as pessoas como que a minha comunicação deveria funcionar, porque nem eu sabia. Então, eu tinha que, né, me tornar um camaleão aí e me virar do jeito que dava. Então, era mais uma questão assim de socialização que me dificultou do que exatamente no âmbito acadêmico. Eu estudei Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Parece um negócio aqui que eu não sei o que é. Eu estudei Direito na Universidade Federal de Santa Catarina e eu descobri a minha surdez no meio da faculdade. Em 2020, um pouquinho antes de eu fazer 19 anos, eu me descobri surda porque certo dia eu estava com muita dor nos meus ouvidos e a médica do postinho, aqui perto de casa, me mandou para fazer pela primeira vez na vida uma audiometria. E eu fui na fonoaudióloga fazer. E aí eu descobri uma perda auditiva leve, que foi progredindo. Depois, em 2022, eu descobri que essa perda auditiva, que era leve, progrediu para a perda moderada. Então, sem os aparelhos auditivos, eu escuto médio razoável. Mas eu tenho que fazer a leitura labial, né? Porque a grande maioria das pessoas do meu convívio não sabe língua de sinais. Então, é uma coisa que me dificulta. Nessa época que eu me descobri surda, eu já comecei a aprender língua de sinais, inclusive comecei a aprender antes de me descobrir surda. E eu comecei a ter contato com as pessoas, intérpretes de Libras, profissionais da área que me apresentaram pessoas surdas. Comecei a me inserir nos contextos das associações de surdos. E foi interessante porque, dessa forma, eu consegui me adaptar mais fácil. Eu comecei a me adaptar de forma mais rápida e mais leve, porque as pessoas, os profissionais daquela área, tem gente aqui reclamando que está sem som. Será que não é o teu volume? Será que não é o volume da pessoa? Porque aqui o meu microfone está ok. O meu som tá ótimo, tô ouvindo muito bem a sua voz. A pessoa tem que sair e entrar de novo. Eu acho que tem alguma coisa com o aparelho da pessoa em si, porque aqui o meu microfone não está desativado. Mas enfim, eu descobri a minha surdez nesse contexto, eu comecei a participar mais desse. Meu te... Fui eu Vocês sem estão me querer. ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Porque meu microfone deu problema aqui, acabou de ficar mutando e desmutando ao mesmo tempo. Então, quando eu me descobri surda e comecei a participar desses contextos, eu também comecei a estudar muito sobre os direitos das pessoas surdas e das pessoas com deficiência. O meu processo de adaptação veio disso, de estudar e de saber sobre os meus direitos e de conhecer o mundo da língua de sinais.
Então, assim, foi um processo que, apesar de ter tido alguns inconvenientes, alguns desgastes no sentido de ter que conviver com um capacitismo que não deveria existir, o processo em si de adaptação foi tranquilo. Naquela época, eu fazia já terapia vocal, terapia para voz, para melhorar minha voz, e acabei aprendendo também a leitura labial, que me facilitou bastante enquanto eu não comecei a usar meus aparelhos auditivos. Então, eu tive essa gama de suporte para que eu me adaptasse bem a essa nova realidade. Então, eu comecei a estudar muito, que foi o que mais agregou para mim nesse processo de adaptação, foi o conhecimento que eu obtive, né, a partir dessa vivência, a partir dessas descobertas. Eu comecei a descobrir coisas sobre a cultura surda, sobre a história mundial dos surdos. Vocês prestaram bastante atenção. Eu fiquei sabendo que vocês tiveram uma aula sobre a história mundial dos surdos. Vocês prestaram bastante atenção naquela aula, porque essa história mundial dos surdos vai servir muito de embasamento para o que eu quero passar aqui para vocês. Porque quando eu comecei a estudar sobre os direitos das pessoas surdas e da comunidade com deficiência em geral, eu comecei a perceber que as violações de direitos que nós sofremos hoje têm muita consequência das violações que a gente passou, historicamente falando. Por exemplo, nós não éramos permitidos nem mesmo viver, né? Nem mesmo existir no mundo. A criança recém-nascida, ou quando tinha uma deficiência visível, ou mesmo a criança surda, quando descobria a sua surdez, ela já era assassinada lá na Grécia, atirada do alto de um monte. E depois, no regime nazista, tivemos todas aquelas barbaridades nos campos de concentração, em que as pessoas eram obrigadas a utilizar um cetim azul como identificação, tal qual os judeus usavam a estrela de Davi bordada na roupa. E aí os surdos tinham que usar o cetim azul, por causa de uma lei chamada Lei de Combate às Deficiências Hereditárias. Por causa dessa lei, nós éramos esterilizados forçadamente, nós éramos abortados do ventre de nossas mães, nós éramos queimados em fornalhas, encaminhados às câmaras de gás, às catacumbas para morrer de fome. Então, todos aqueles horrores da guerra que não nos permitia nem mesmo viver ou nem mesmo nos expressarmos, tudo aquilo se perpetua ainda hoje, com discursos mais mansinhos, com discursos de vamos salvar as pessoas do sofrimento, né? A vida com deficiência é muito difícil, não vale a pena deixar uma criança nascer com deficiência. Porque é muito do discurso que a gente ouve no mundo lá fora. Então, eu comecei a estudar essa questão dos direitos da criança com deficiência especificamente. Porque a criança com deficiência, nesse processo histórico inteiro, foi a que mais sofreu a violação. Então, olhem com carinho as crianças com deficiência, as crianças surdas. E, desde cedinho, proporcionem a elas o acesso à sua comunicação, à língua de sinais, à identidade cultural dos surdos, porque a língua de sinais ela é libertadora. Ela nos dá uma autoestima, uma liberdade, uma autonomia que é estupenda, que a língua de sinais ela nos fornece uma força exuberante. E para a criança com deficiência, esse tipo de empoderamento, esse tipo de manifestação de sua identidade
tem uma força enorme, um efeito muito positivo na construção identitária que ela vai ter ao longo da vida dela. Ela vai poder analisar, ela vai poder participar do mundo ouvinte, mas ela não vai deixar de ser aquilo que ela é. O mais importante para uma criança surda é que seja permitido a ela ser aquilo que ela é. Porque senão a criança surda vai crescer com aquela mentalidade de que ela é diferente das outras, que ela é fora do padrão de normalidade, que ela tem... Ah, por que eu tenho mais dificuldade do que os amiguinhos da escola, do que os amiguinhos da igreja? Sabe? Para que fazer uma criança passar por isso? Não precisa. Ensina a língua de sinais. Chama a criança desde a mais tenra idade para perto da língua de sinais, para que ela cresça culturalmente, identitariamente, e não só as crianças surdas, mas as crianças ouvintes também, porque é muito bonitinho falar que o surdo tem direito. O surdo tem direito. Ah, beleza, o surdo tem direito, mas e o ouvinte? Aí vai ter deveres quando? Porque o direito do surdo é um dever do ouvinte. Então, assim, quando a gente está aqui aprendendo Libras, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação civil de um cidadão decente. É um mínimo de decência que se obriga de um cidadão de bem e é incluir o outro, é se comunicar com o outro. Porque o direito à comunicação, o direito linguístico, nada mais é do que uma cláusula pedra da nossa Constituição Federal. É uma questão de dignidade humana, é uma questão de liberdade, de autonomia, de poder viver, ser e existir no mundo de forma digna, sem precisar se esforçar dupla, triplamente para ir na padaria comprar um pão. Vocês já imaginaram como é o cotidiano de uma pessoa surda? Fazendo coisas simples e ordinárias no nosso cotidiano, as coisas que a gente faz, que as pessoas ouvintes fazem com tanta facilidade, né? Rapidinho, tira de letra. Imagina o trabalho que é para uma pessoa surda que sofre diariamente o segregacionismo linguístico. Porque ela tem direito de saber a Libras, mas o ouvinte não tem direito, não tem o dever de entendê-la. Então, é sobre isso que a gente tem que se colocar a par, para a gente compreender os nossos deveres, a nossa importância nesse processo de sair da bolha do oralismo e realmente colaborar para a dignidade humana de uma comunidade que no Brasil é imensa. São quase 11 milhões de surdos no Brasil. E a qualquer momento um desses pode aparecer na tua frente. E você vai precisar saber atender essa pessoa. E aí, você vai saber ou não vai saber? Porque muita gente espera a demanda aparecer para ir atrás de aprender a atender essa demanda. E é muito bom que vocês estejam exercitando isso agora, aprendendo e conhecendo a realidade dos surdos e conhecendo a língua dos surdos, para que vocês possam, quando o surdo aparecer na tua frente, você já vai conseguir falar com ele, incluí-lo, tratá-lo com a dignidade que ele merece. Nem todos os surdos são iguais, como eu disse. Alguns surdos são mais ligados à língua de sinais, outros surdos são mais ligados à realidade oral, outros surdos participam tanto de uma realidade quanto de outra. E é isso, as pessoas são diversas. As pessoas são diferentes, têm vivências diferentes. Não adianta eu vir aqui trazer a minha realidade surda, sendo que lá fora, no mundo lá fora, vocês vão encontrar diversos outros surdos com realidades completamente diferentes da minha. Então, o que é mais importante, vocês aprenderem todos os métodos de comunicação de surdos e aprenderem todas as realidades das pessoas surdas, para que
e estejam sempre abertos a entendê-las, a compreendê-las e a deixá-las contar a sua realidade. Contar como a comunicação delas funciona. Que existem 3 métodos predominantes para se comunicar com o surdo. Temos o método oralista, que é aquele da realidade ouvinte, né? Que nós utilizamos a fala por meio da voz, né? Temos vários jeitos de falar. Eu ensino para minha irmãzinha, eu tenho uma irmãzinha de 8 anos, gente. E eu estou ensinando, eu ensino bastante para ela sobre essa questão da inclusão. E para minha irmãzinha eu sempre falo assim, existem vários jeitos de falar. A gente fala com a voz, a gente fala com as mãos, a gente fala por meio da escrita. Existem diversas maneiras que você pode falar com a pessoa. E a mesma coisa com o surdo. Quando você fala de forma pausada, com uma dicção boa, falando devagar, pronunciando bem as palavras, o surdo pode te entender por meio da leitura labial, por meio dessa compreensão. E se ele também utilizar uma tecnologia assistiva, vocês também podem se entender muito bem. Existe também o método sinalista, que é a língua de sinais que vocês estão aprendendo, junto aqui com as professoras. E existe também o método da comunicação total, que é utilizar de tudo, todas as maneiras possíveis e imagináveis que vocês tiverem disponíveis para se comunicar com os outros, vocês vão se utilizar. Que pode ser escrito, pode ser pela oralização, pela leitura labial, pode ser pela sinalização. Qualquer coisa está valendo, qualquer tentativa é válida, qualquer maneira de comunicação vale a pena, desde que seja com o intuito de incluir e dar dignidade humana que todo ser humano merece. Então é preciso ter paciência, é preciso ter disposição para compreender o outro. E é preciso ter consciência dos seus próprios deveres na sociedade civil. É preciso ir lá em qualquer lugar de atendimento ao público e protestar porque que não tem intérprete de Libras aqui. Vocês já repararam que a maioria dos locais públicos que nós temos não tem intérprete de Libras? Sendo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fala sobre o rompimento, a importância do rompimento das barreiras comunicativas, do segregacionismo linguístico. Por que a nossa Constituição não oficializou a língua de sinais como segunda língua do Brasil? O artigo 13 da nossa Constituição só considera o português como língua oficial. Ou seja, o Decreto-Lei de 2002 derrubou a decisão do Congresso de Milão, que o Congresso de Milão, no caso, criminalizou todas as línguas de sinais em todos os países do mundo, acorrentaram as mãos de todos os surdos. O Congresso de Milão foi responsável pela violação, pela tortura de diversas pessoas surdas ao redor do mundo, de milhares de pessoas morreram e foram torturadas por causa das decisões desastrosas e criminosas do Congresso de Milão. E o Decreto-Lei de 2002 vem para mudar essa realidade e reconhecer a língua de sinais como legítima, como um mecanismo legal de comunicação no Brasil, mas ainda não é oficial. O surdo tem direito, mas o ouvinte não tem deveres. E aí, como é que a gente fica? Então, é importante a gente se manter aberto e principalmente perceber a importância que a gente tem, não só de cumprir com o nosso dever civil, né? O nosso dever de cidadão,
de aprender a língua de sinais e incluir as pessoas no nosso convívio, mas também de lutar junto com elas, de ser um aliado nessa causa, de ir lá e protestar junto. Quando uma pessoa surda precisar do teu apoio, vai lá, irmão, vai e protesta junto com ela. Exija os direitos dela, ajude a exigir os direitos. Não fale no lugar dela, porque o surdo não precisa de um ouvinte para falar no seu lugar. O surdo consegue falar por si mesmo. Mas se você puder ser um auxílio, um suporte, se você puder ser um apoio para aquela pessoa naquele momento em que ela precisar da sua ajuda para exigir um direito constitucional, uma garantia fundamental, e a sua dignidade, fazer valer a sua dignidade humana, vá e faça. Como a senhora professora Lohane iniciou aqui com uma oração, né? Imagino, todos nós somos aqui cristãos, estamos no meio cristão, então o ensinamento de Jesus é bem claro no sentido de tratar as pessoas com a sua dignidade devida e trazer as pessoas para perto para serem incluídas e também ser permanentemente contra as injustiças, inquietos com as injustiças. Então, nós, cristãos, não podemos nos omitir com as injustiças que a comunidade surda sofre nesse Brasil. Com o segregacionismo linguístico, e até mesmo não precisa nem o segregacionismo ser linguístico. Às vezes, o próprio segregacionismo, advindo do preconceito, da discriminação contra a pessoa surda, simplesmente pelo fato da deficiência auditiva existir, já é uma injustiça que a gente tem que ser permanentemente contra. E se posicionar. Jamais se omitir. Jamais ficar quieto enquanto uma pessoa surda é violada. Jamais. Então é isso, eu vou abrir para perguntas agora. Fiquem à vontade. Quem vai ser o primeiro? Alguma pergunta, galera? Podem abrir o microfone e falar, não tem problema não. Pode falar, eu tô com os aparelhos auditivos aqui, ó. Eu vou estar escutando vocês. Amanda, boa noite, tudo bom? Meu nome é Cristina, eu faço curso de Libras, né? Mas, assim, eu tenho percebido que o nosso contato com as pessoas surdas é muito pequeno. Então, a gente acaba, como você iniciou, falando em Libras, dando boa noite, falando seu nome, seu sinal, né? A gente ainda tem muita dificuldade quando encontra uma pessoa surda, de falar, porque a gente não tem esse contato. A gente não tem muito contato com a comunidade de surdos, né? E eu, pessoalmente, estou fazendo curso já vai fazer 2 anos, e eu não vou mentir para você que eu fico muito insegura na hora de falar, né? Dos sinais, eu fico receosa de errar um sinal e falar coisas que não precisa, mas eu acho que, por exemplo, a maior dificuldade que nós, eu acho que, de uma forma geral, que a gente faz os cursos hoje de Libras é o contato com a comunidade. Se a gente não tiver, eu vejo assim a dificuldade, a enorme dificuldade que a gente tem. A gente vê os vídeos que a Lohane posta, né? E eu vejo assim, pode ser só eu, né? Às vezes é um problema meu, mas eu vejo a dificuldade de quando você começa a sinalizar um pouco mais rápido, né, da gente entender. Mas hoje eu sinto a dificuldade maior da gente se comunicar com a comunidade surda. Então, isso é uma questão que muita gente não é, você não é a única, você não está sozinha nessa. Muita gente realmente tem esse problema de se sentir inseguro, de ficar nervoso na hora de falar, e justamente por causa da falta desse contato. Mas o que a senhora pode começar fazendo
é procurar as associações de surdos da sua cidade, do seu estado, para fazer visitas e começar a ter esse contato com a comunidade surda e aprender mais com eles e ganhando essa segurança de forma natural. Eu brinco até que a Libras ela é um imã. Quanto mais você utiliza a língua de sinais, mais pessoas vão reconhecer a língua de sinais, mais pessoas surdas vão te reconhecer como membro da comunidade delas e vão te acolher e vão até você. Os surdos chegam até você por meio da língua de sinais. E então, não tenha medo. Sinaliza devagarzinho, vai com calma. Você não precisa sair falando rápido, sinalizando rápido. Não, vai com calma. Os surdos são pacientes. Eles têm extrema paciência com os ouvintes que estão aprendendo. Então, você pode também pedir para o surdo sinalizar devagar quando você não entender. As pessoas da comunidade surda têm muito mais paciência, porque a gente que está nessa realidade oral, a gente tem esse costume de falar rápido, de ter pressa, de até interrompe o outro, né? Eu até brinco com os meus amigos ouvintes que a comunicação dos ouvintes é caótica. Vocês já repararam como a comunicação dos ouvintes é caótica? Tá todo mundo numa roda de conversa, aí um interrompe o outro, que interrompe o um, que atropela o um, e vira uma bagunça, uma balbúrdia que ninguém consegue entender ninguém. Eu não sei como é que as pessoas ouvintes se comunicam dessa forma. Mas na comunidade surda, a comunicação é muito calma. É cada um que fala na sua vez e olha nos olhos e sinaliza devagar para todo mundo se entender. Então, você pode acreditar, você pode confiar que o surdo ele vai ter paciência com você. Com você que está aprendendo, com você que está começando agora. Então, você não precisa, ninguém nasce sabendo, né? Então a gente entende também que a Libras é pouco difundida, que as pessoas ainda estão começando essa jornada e a gente precisa também ter calma, que as coisas não mudam assim do dia para a noite, né? Mas não se sinta pressionada a sinalizar rápido, né? Faz devagarzinho, vai no teu tempo e utilize, mesmo com os ouvintes, comece sinalize. Use a língua de sinais que as pessoas vão se aproximar, as pessoas surdas vão se aproximar de forma natural de você, apenas por te ver utilizando a língua de sinais. É muito importante isso, a gente utilizar a língua de sinais todo o tempo. Mesmo quando a gente está falando com os ouvintes, a gente fala a língua de sinais, usa a língua de sinais em qualquer lugar que você estiver, até para dar visibilidade para essa língua, para essa cultura, e também para atrair pessoas surdas, para que você se sinta incluído no mundo delas e para que elas se sintam atraídas a serem incluídas no teu mundo também. Então, essa sensação de insegurança é normal. Nas primeiras vezes que eu conversei com pessoas surdas, eu também fiquei com medo de errar, fiquei com certas inseguranças, mas é um nervosismo que passa na medida que a gente vai praticando. Então, não tenha medo de praticar. Procure as associações de surdos, procure utilizar a língua de sinais em todos os lugares que você for. Procure, sabe, sempre se aprofundar, estudar mais, que a cada momento, cada aprendizado novo que você colher, você vai se sentir mais segura para utilizar essa nova língua. Mais alguma dúvida, pessoal? Espero ter respondido bem a pergunta da colega. Só mais uma curiosidade. Nesse caso é curiosidade mesmo, Amanda. Eu tenho uma neta, eu sou aqui da cidade ocidental, perto do Valparaíso aqui, e as nossas escolas aqui, ela está numa escola que é integral, né? Então, ela já tem, desde a quarta série, ela tem aula de Libras. Então, desde os 8 anos, ela tem aula de Libras. Então, é muito legal, porque a gente consegue
está se comunicando, né? E a família fica olhando a gente se comunicar. O que que vocês estão falando? Vocês estão falando mal da gente? Né? Então, assim, é muito interessante é, essa preocupação da nossa, como é que eu vou falar, da prefeitura, de ter colocado, da Secretaria de Educação, ter colocado a linguagem, né, de Libras Língua. nas escolas, né, língua de Libras nas escolas, porque é muito importante. Eu vejo, assim, o quanto que ela se interessa, ela tem hoje 10 anos, ela se interessa, ela chega em casa, ela fala, vó, hoje eu aprendi um sinal novo, né? Então, é muito interessante. Eu acho que teria que ser uma coisa, como é uma língua de sinais, é uma língua, né? Teria que as escolas adaptarem, sim, se adaptarem as crianças para que a gente conheça melhor, né? Porque a gente só conhece a história do surdo, como você falou, quando a gente realmente vai para a história ou quando a gente está envolvido num curso que precisa realmente conhecer, né? Que até então a gente não faz ideia de como a dificuldade das primeiras, né, dos antepassados que passaram. Mas eu acho muito interessante e esse ano tem sido muito bom para ela, que ela tem aprendido mais e tem, assim, com muito mais facilidade que eu de chegar e falar. Isso é maravilhoso. A base vem forte. A base vem forte e as crianças, a gente tem que começar. Se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar com a criança. A gente tem que educar dentro de casa as crianças a serem inclusivas, a tratarem os amiguinhos de forma respeitosa, de forma realmente inclusiva, de ensinar desde pequenininho como a criança deve, deve se portar diante das diferenças. E a gente tem que ensinar para as crianças o quanto viver a diversidade é uma preciosidade a ser valorizada, não é mesmo? Então, ter língua de sinais nas escolas é o primeiro passo para uma mudança brusca, que vai mudar lá a base da sociedade. Porque se nós hoje tivéssemos tido aula de Libras desde pequenininhos, o nosso mundo já seria diferente. Então, que bom, que pena que só começou agora, mas que bom que está começando. Nunca é tarde demais. Então, é importante que a gente sempre motive as nossas crianças a, e ensine a elas sobre a importância da inclusão, a importância de respeitar as culturas, de respeitar as diferentes línguas, as diferentes maneiras de se expressar. Eu tenho, como eu falei, eu tenho uma irmãzinha aqui em casa e eu ensino para ela, eu vou ensinando para ela os sinais, as musiquinhas, e a gente conversa bastante sobre a importância de viver a diversidade e principalmente de todo mundo se respeitar, de todo mundo se tratar com dignidade e respeito. Mais alguma dúvida, galera? Uma pergunta, alguém quer mais falar alguma coisa? Eu vou perguntar, Amanda, já que ninguém quer Depois eu pergunto. perguntar. Aqui, ultimamente, eu percebo que tem mudado um pouco, mas assim, por exemplo, aqui na minha cidade tem muito esse preconceito com surdos que oralizam. Então, os surdos da comunidade aqui, da associação, todos, 90% são surdos que sinalizam, que não usam aparelhos. E tem a comunidade daqueles que usam aparelhos. E daqui da minha cidade, quem é implantado, só um sinaliza, mas assim, ele não tem aquela identidade surda, sabe? Mas ele sinaliza. Mas assim, há um preconceito dos próprios surdos. Eles falam assim: não, você não é surdo, você é DA, porque você usa aparelho e não usa Libras. Eu sei que você gosta muito, né? E eu quero saber isso, se você sentiu essa dificuldade de se inserir na comunidade surda por você falar. Nenhuma. Eu até fui advertida de que poderia acontecer esse tipo de preconceito e até já ouvi várias vezes as pessoas dizendo, quando eu me apresento como surda, eles dizem, não, você é DA. Eu digo, não, eu sou surda, sabe? E aí eu reafirmo a minha identidade
Porque mesmo que eu habite os dois mundos, né? Que, que eu fale as duas línguas, que eu tenha criado raízes no português, eu não posso permitir que a minha língua mãe seja tirada de mim. Eu tenho uma língua mãe adotiva, que é o português, que me acompanhou e me acompanha até aqui, que me trouxe, por exemplo, eu sou escritora de língua portuguesa, tenho aqui os meus livros, tenho aqui meus 4 livros, pretendo escrever muitos mais. Eu sou escritora de língua portuguesa e eu amo a língua portuguesa. Eu sou completamente apaixonada pela língua portuguesa, tenho maior carinho e zelo pelo português, mas eu também produzo poesia surda, produzo cultura surda, divulgo essa cultura para as pessoas. Então, eu não faço, eu habito os dois mundos, mas eu não sou menos surda do que outra pessoa, porque eu fui privada por muito tempo, justamente por causa da realidade oralista em que eu fui inserida, que não é minha culpa que eu não aprendi Libras desde cedo, entende? Então, não é porque eu demorei para me enraizar na língua de sinais, não é porque eu demorei para resgatar a minha outra língua mãe, a minha língua mãe, língua de sinais, né? Minha língua mãe de sinais. Não é porque eu demorei para trazê-la de volta para o meu convívio, trazê-la para perto de mim, que eu sou menos surda do que outra pessoa. Aí, na Associação de Surdos da Grande Florianópolis, eu fui muito bem recebida. Tive essa questão aí do DA, do não sei o quê, é menos surdo, não é surdo. Mas é uma coisa que a gente vai dialogando, que com o diálogo a gente vai compartilhando as nossas vivências e compreendendo tanto o ponto de vista do outro, quanto fazendo-se compreender a nossa própria vivência e o nosso próprio ponto de vista. Me perguntaram aqui no chat se eu me considero surda ou se eu me considero DA. Eu me apresento sempre como surda, porque eu tenho até um texto, inclusive eu vou até abrir aqui para ler para vocês, que se chama Mãe Só Tem Duas. É um texto que eu escrevi sobre as minhas duas mães, minhas duas línguas mães. Então eu vou abrir aqui no celular para ler para vocês compreenderem bastante bem essa realidade linguístico-cultural, tanto das pessoas surdas quanto das pessoas DA. Existe muito essa discussão, qual é a língua mãe do surdo? Cada um tem a sua. Tem gente que escolhe português, tem surdo que escolhe a língua de sinais. E tem um surdo que escolhe os dois. Não existe. A gente tem essa ideia de que a gente só pode ter uma língua mãe, mas a gente pode ter a língua mãe que a gente quiser. A gente pode ser filho de quem a gente quiser. Então, eu vou ler aqui esse textinho para vocês. Mãe só tem duas. Sou surda. Tenho duas mães. E aqui não estou falando de mães humanas. Nessa categoria eu só tenho uma. Falo de minhas línguas maternas. Muita gente acredita que só se pode ter uma língua mãe, única. Mas isso é uma grande mentira. A verdade é que mãe só tenho duas. O português é minha língua mãe, é verdade. Eu cresci no útero materno e minha mãe falava português aqui do lado de fora. Quando eu saí do meu mundinho e pude ver o mundo externo, todos à minha volta falavam português. Eu falei português pela primeira vez aos 9 meses de vida extrauterina. Aos 3 anos, a minha mãe iniciou comigo meu processo de alfabetização em língua portuguesa. Depois, eu me tornei leitora e escritora. A língua portuguesa foi a minha língua mãe adotiva que sempre me acompanhou em todos os lugares onde eu pude estar. Devo dizer de forma grata que ela cuidou muito bem de mim e tenho um amor infinito por ela.
Eu sinto uma vontade forte e necessária, e até mesmo exagerada, de gritar aos quatro ventos, aos quatro cantos do mundo, o quanto ser a filha adotiva da última flor do lar assim culta e bela representa para mim uma honra inenarrável. Mas e minha outra mãe? Ela se perdeu pelo caminho. Por muito tempo eu não sabia onde ela havia ido parar. O mundo oralista sequestrou a minha mãe. Ninguém nunca imaginou que eu tivesse uma outra mãe perdida pelo caminho. Vivi 20 anos sem conhecê-la. Minha mãe me ensinou seu alfabeto, e aquilo era o pouco que eu podia acessar sobre ela. Ninguém jamais imaginou o quanto eu precisava da minha mãe. Um dia eu finalmente pude conhecê-la. Minha língua mãe de sinais que o mundo oralista roubou de mim. Ela finalmente pôde vir, chegar pertinho, cuidar de mim. Eu quero ser cuidada por ela. Ninguém nunca mais vai tirar de mim a minha mãe. Cheguei a conhecer o francês e o espanhol castelhano antes de conhecer a minha mãe. Conheci minhas raízes de mulher latino-americana que sangra suas veias abertas antes mesmo de conhecer a minha mãe, minha língua de sinais, minha língua mãe de mulher surda do Brasil. Eu não culpo minha mãe adotiva, eu não culpo minhas raízes latinas. Eu não culpo ninguém, além do mundo oralista tacanho e retrógrado, que me impediu de ser cuidada pela minha mãe. O mundo oralista roubou o meu direito de ser filha, sequestrou e espancou o meu direito de ter por perto a minha mãe. Mas quer saber? Eu perdoo esse mundo. Entretanto, deixo bem claro que nunca mais deixarei que ponham algemas invisíveis nas minhas mãos. Mãe, só tenho duas, e quero ser cuidada por elas. Ninguém nunca mais tirará a minha mãe de perto de mim. Quero andar pelas ruas de cetim azul no punho, falando com as mãos. Quero ser cuidada e acarinhada pela minha língua mãe de sinais que hoje me chama pelo nome. Tenho todo o amor do mundo pela minha mãe adotiva, minha mãe em língua portuguesa, e a ela dedico minha infinita devoção. Entretanto, ela não é a única no mundo, e agora pode descansar e dividir as sobrecargas da maternidade com uma outra mãe que estava perdida, mas voltou para cuidar de mim. Mãe só tem duas. Que Então, linda, galera, Amanda. Eu fiquei emocionada, viu? Ficou parecendo tão assim, real, como se fosse a mãe mesmo, sabe? E eu quis muito trazer você. Desculpa estar com a câmera desligada, gente, que eu estou numa aula com o celular e no notebook eu não consigo abrir minha câmera, mas eu queria muito estar aqui com vocês hoje, por isso que eu estou me esforçando. Quando eu conheci a Amanda, né, eu fiquei muito encantada justamente por isso, porque a gente lê, assiste filmes, ouve muitas aulas que nos deixam numa caixinha ali fechada, né? O surdo não fala, o surdo não usa aparelho, e a gente vai repetindo isso. E por muitos anos nas minhas aulas eu repetia isso, né, para os meus alunos, né? Surdo não fala, surdo não implanta, surdo não usa aparelho. E aí a gente vai encontrando pessoas no caminho que vai nos tirando dessa caixinha, né? Tirando as amarras dos nossos olhos, né? Então, mais a literatura, ela traz experiências daquelas pessoas que escreveram, né? Então, a gente usa muita referência de Perlin, de Strobel, que são surdas que escreveram sobre suas experiências, né? Da não fala, do não usar aparelho, mas a gente não pode limitar o surdo a essas escritoras que são muito importantes, né? Trazem ali a sua perspectiva, mas a gente precisa ver por outros viés. Então, eu quero muito que a Amanda coloque aí o link para comprar os livros dela, porque eu acho que vai ser muito bom para a gente, né, desmistificar isso, porque tem todo tipo de surdo. A gente acabou de conhecer agora uma surda que fala. Teve um rapaz que perguntou sobre a diferença. Então, na teoria, a diferença do surdo e do deficiente auditivo, porque assim, a lei ela precisa de palavras, né, para escrever ali, né? Então, para a lei, o que é o deficiente auditivo? É uma pessoa que passou por uma perda auditiva. Ela passou por uma perda. Então, essa pessoa pode ser um idoso,
uma pessoa que trabalhou numa fábrica e teve um problema e perdeu a audição. Então, não necessariamente ela vai ter identidade surda, porque ela não quis, ela tem a identidade dela oral, né? Ela perdeu muito tarde, enfim. Então, a lei diz isso: surdo é aquele que tem a surdez profunda, e o DA é o que tem a surdez parcial. E tem os decibéis, né? Para a lei, a partir de 40 decibéis é que é considerado surdo. Então, assim, são só questões técnicas, tá, gente? São questões técnicas, mas não é para delimitar, é justamente para organizar, digamos assim, né? Questão de direitos, de Exatamente. benefícios, mas não é para enquadrar a pessoa ali naquele quadradinho, não é. Por isso que é muito bom a gente conhecer a comunidade surda, participar. Inclusive, sobre essa questão da lei, é uma luta permanente da comunidade surda, porque esses dizeres são exatamente na prática usados para colocar a gente no quadradinho. E aquilo que deveria ser para garantir direitos, na verdade, é utilizado para negar direitos muitas vezes. E a gente precisa, justamente, na comunidade surda, a gente luta para ampliar esse rol abrangido pela lei, justamente para que nenhum surdo fique de fora dos seus benefícios e dos seus direitos. Isso. E, assim, eu recomendo as leituras de Amanda, eu quero ler também, e recomendo também Paula Pfeiffer, né, que é uma surda oralizada, que é implantada também, ainda traz essa hashtag, né, dos surdos que falam, dos surdos que ouvem. E, assim, pelo que eu entendi, que Paula fala também, que é muito o que você falou agora, é que os surdos, né, eles não querem, quando você fala surdo, você fala de identidade. Quando você fala de deficiência, você parece como se você escondesse o ser humano e trouxesse o que ele não tem. Então, é isso que parece para ele, sabe? É como se fala, aquela pessoa é DA, que é deficiente auditivo. Parece que a deficiência vem na frente do ser humano que ele é. E quando você fala que ele é surdo, não. Você traz a identidade, traz a pessoa primeiro. Você Sim, não traz traz o que ele não a tem. cultura, traz a identidade cultural Isso, linguística, em primeiro sim, lugar, em que é o que primeiro tem que ser lugar. prioridade. Em verdade, eu digo para vocês que quando a gente fala o surdo, nós não nos colocamos na caixinha da deficiência, porque nós conseguimos nos comunicar. O deficiente é aquele que tem dificuldade para se comunicar. Nós surdos sabemos nos comunicar. Nós nos comunicamos pela oralização, nós nos comunicamos pela escrita, nós nos comunicamos pela língua de sinais, nós nos comunicamos de tudo quanto é jeito. Se o ouvinte não se comunica com a gente, o problema é dele, ele que está perdendo. Porque nós surdos somos maravilhosos, entende? Então, se o ouvinte não sabe se comunicar conosco, então nós não somos os deficientes. É a sociedade que é deficiente para o surdo. E É quando isso. a gente fala que é DA, que é deficiente auditivo, é como se o surdo não soubesse. O problema é o surdo. Entendeu? O surdo que tem problema. A gente é completamente sadio. A gente se comunica super bem de diversas formas. Agora, se o mundo lá fora nos silencia, viola os nossos direitos e se recusa a se comunicar com a gente, aí não é problema meu, não é problema dos surdos. Aí o problema está em quem se recusa por ignorância, por uma mentalidade retrógrada, a se comunicar conosco. E tem uma fala que o Rodrigo, né, que foi o que eu conheci, né, ele trabalha no TJ e é cego, né, e ele fala o seguinte, que a deficiência, ela só aparece em lugares onde não há acessibilidade. Então, quando você está num lugar acessível, ninguém vai saber a sua deficiência, porque ela não vai aparecer, justamente porque o local está totalmente acessível, né? Então, assim, não é o deficiente ele só é marcado em lugares que não têm acessibilidade. Então, eu agradeço muito, Amanda. Se você puder colocar aí, Amanda, no chat, o link,
tá? E depois também você manda para mim, eu mando nos grupos também, para a gente dar essa força, ela veio como Eu acho que é voluntária. melhor eu te mandar nos grupos, senão eu vou ficar demorando aqui Sim, caçando os links. A pronto. gente vai Então perder manda muito para mim, tempo que a gente e vai a mandar gente para não vai todo mundo. conseguir encerrar a Você pode conversa falar e os conversar um nomes dos pouquinho livros, mais. Amanda? Então, os meus livros, tem o meu romance de estreia, que é A Heroína que Virou Lenda, que eu escrevi com 13 anos de idade. Foi o meu primeiro romance, meu primeiro livro, que é sobre uma menina assassinada na Terceira Guerra Mundial, uma adolescente. É uma distopia, é uma coisa bem filosófica que estava se passando na minha cabeça com 13 anos de idade. O meu segundo livro é As Chantagens de Monaísa, sobre uma menina que gostaria de ser pintora e viajar para Paris e ser pintora em Paris, e para isso ela começa a chantagear e descobrir os segredos das pessoas. É um romance investigativo, filosófico também, que ela começa a descobrir os males da humanidade, e isso meio que causa um impacto, né? Uma surpresa muito grande que ela não esperava, e começa o processo dela de desencantamento com o mundo. Tenho uma coletânea de contos e poemas católicos chamada O Badalar do Sino. Eu sou da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, então eu escrevi um livro baseado na minha religiosidade. Inclusive, esse livro, metade dos lucros das vendas desse livro são destinados para a minha paróquia, para que tenhamos intérpretes de Libras lá, nas missas, para a evangelização da comunidade surda. E o meu livro mais recente é esse aqui, Histórias Surdas, que são as minhas primeiras vivências, as minhas vivências dos meus primeiros anos após o diagnóstico de deficiência auditiva. Algumas lembranças da minha infância também, da minha adolescência, de vivências que eu passei que me marcaram, algumas vivências também do meu tempo de faculdade, como foi eu me descobrir surda nesse período aí, estudante de direito, e como que a faculdade de direito foi o meu refúgio, e ao mesmo tempo uma tribulação na minha vida de surda, né? Foi a minha ferramenta de superação e ao mesmo tempo meu obstáculo, porque o curso de direito é extremamente segregacionista, é extremamente violento e extremamente opressor contra os surdos. E ao mesmo tempo, né, o direito em si me ajudou a me conscientizar sobre o que é meu por direito, o que eu posso reivindicar perante a sociedade. E isso me deu mais força para continuar lutando, tanto por mim mesma quanto pelos meus irmãos da comunidade surda, inclusive aqueles que morreram para que eu pudesse existir hoje. Os meus livros estão disponíveis no Kindle, na Amazon, formato e-book, e também quem quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar meu Instagram aqui no chat. Quem quiser entrar em contato comigo lá, me seguir no Instagram, entrar em contato comigo para adquirir os exemplares físicos, eu também os tenho. Eu só não vou ter de A Chantagem de Monaísa. A Chantagem de Monaísa vocês vão encontrar no meu Linktree, lá no meu Instagram, o exemplar físico na lojinha virtual. Esse daqui, o exemplar físico tá R$8, tá a preço de banana, tá bem baratinho, porque faz quase 10 anos que eu escrevi. Faz 10 anos que eu escrevi e 7 que eu publiquei. Então é o meu livro mais antigo, então eu coloquei mais baratinho. Esse daqui tá R$15 e esse daqui, Histórias Surdas, meu mais recente, está R$20. Exemplares físicos. Aí vocês mandam para mim o endereço, eu passo lá minha chave e a gente vai conversando sobre o envio dos livros físicos. Mas também tem no Kindle, no site da Amazon, para quem quiser acessar. E os livros no Kindle estão bem baratinhos, tá? No Kindle, para quem assina o Unlimited, pode ler gratuitamente. E para quem não assina o Kindle Unlimited, tem por R$5,99 na Amazon o e-book. Eu gosto dos presenciais, eu vou querer o livro. Eu gosto de cheirar, de riscar, de grifar. Eu também.
eu sou bem assim também, mulher. Eu não posso nem gosto, pegar emprestada, porque eu eu gosto do livro, eu grito, eu gosto de sentir o rabisco. cheirinho. Esses livros têm cheirinho de novo, é uma delícia. É, eu gosto. Ai, Amanda, foi tão bom, foi E também vai maravilhoso ter conhecer você. dedicatóriozinha nos livros Ah, físicos. pois é, então eu quero. Muito obrigada mesmo, sem palavras, foi muito bom. Eu espero que todo mundo aí tenha gostado também. Todo mundo com a câmera aberta, dá um joinha assim para ela. Foi muito bom, tenho certeza que a gente aprendeu muito, todo mundo, né? Tiramos dúvidas e vai ser bom ter você aí na coleção de pessoas surdas que conhecemos, né? E que tem sua identidade própria, né? Então não tá fora da caixinha do que a gente aprende aí nos cursos aí fora, né? E é isso, gente. A gente precisa ler bastante, mas não só ler, a gente precisa conhecer as pessoas, sair de casa para conhecer pessoas, porque cada livro traz uma identidade ali, né, escrita, né? Então ela não pode dizer sobre todos os estudos que existem, né? Então, que a gente não fique limitado ali nas nossas literaturas, né? Que a gente possa aí ler o livro de Amanda, ler outros livros também, ter outras pessoas como referência. Muito obrigada, porque a gente aprendeu um pouco mais com você, Amanda, e que Deus abençoe seu caminho, que você venda bastante livro, mas não só isso, que você realmente continue aí avançando na sua luta de contribuir com a comunidade surda, com o povo surdo. Tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida, né? Como advogada que Amém. oraliza e que representa os surdos, que eu não conheço ninguém na área da advocacia que tem uma identidade surda. Não sei se você conhece, mas eu não Eu conheço. não sou advogada, eu não tenho Sim, na área OAB, de mas direito, né? eu sou mestranda em direito da criança. Isso. E Mas aí eu na área do trabalho direito eu não nesse conheço. enfoque da criança com deficiência, tanto a criança com deficiência quanto a criança surda. Então você tem muito Eu a só vou responder contribuir. uma última perguntinha aqui que Sim, mandaram, se eu teria alguma recomendação ou sugestão para adquirir mais habilidade. Treinamento. Procurem as associações de surdos da cidade de vocês. Pratiquem com a família, ensinem para os seus familiares, ensinem para os seus filhos. Quem tiver filho, ensina para as crianças de casa. O que tu aprendeu na aula de hoje, tu ensina para as pessoas que moram na tua casa. Que aí tu vai, ao mesmo tempo que tu vai ensinando, tu também vai praticando. Desde os sinais mais básicos até os aprendizados mais aprofundados. Hoje eu aprendi tal coisa sobre a comunidade surda, sabia? Porque assim, assado. Que as pessoas surdas, elas não se comunicam de um jeito só. Os surdos podem tudo. Os surdos podem se comunicar de várias formas. E a gente tem que se adaptar a cada uma dessas realidades. Cada coisa que vocês aprenderem sobre os surdos, compartilhem com as outras pessoas. Ajudem a espalhar essa compreensão, essa pluralidade, essa inclusão. E ensinem a língua de sinais para todo mundo que vocês tiverem contato. Na casa de vocês, no círculo de amigos, sabe? Compartilhem a língua de sinais. Não tenham vergonha. As pessoas ficam tímidas demais para falarem em Libras. Não sejam tímidos. Bota a cara no sol e pratique a língua de sinais. Seja do seu jeito, assim, seja ensinando para alguém, seja procurando os surdos para ter contato com eles e aprendendo cada vez mais e indo com calma, respeitando o seu tempo também. Faz devagarinho, não tenha pressa e vai aprendendo aos pronto. pouquinhos, adquirindo essa habilidade. Vou parar aqui a gravação.